Jesus, te venceste. A morte venceste, o céu tu rompeste. Olá, queridos. Boa tarde, irmãos. Deus abençoe a todos por estarem mais uma vez na ponto, comunhão, nesse nosso ponto de oração, ponto de adorarmos ao nosso Deus, ponto de ouvirmos a palavra, um ponto de compartilharmos da graça, do amor do Senhor. Estou muito feliz de poder... Amém. Deus abençoe a pastora Patrícia, boa tarde, Vitória, Paulo, meu Paulo, Deus abençoe. Deus abençoe o Salvador, o Flávio Benes, o pastor Ricardo, todos os irmãos que já estão aí conosco para orar, para louvar ao Senhor, para ouvir algo que Deus tem falado comigo no meu coração, né? Para mim. A gente sempre diz, né, que a palavra vem primeiro ao pregador, né? E Deus tem falado comigo em relação a algumas coisas muito de compartilhar, e eu acredito que é um tempo, esse tempo que nós temos vivido, é um tempo para a gente se firmar no Senhor, compartilhar dele que ele vive, ele reina, e ele está no meio de nós, ele está conosco. A sua voz tem sido audível nesses dias em que nós estamos nos nossos lares, que nós estamos com as nossas famílias, que nós temos compartilhado de um tempo muito mais próximos, muito mais silenciosos, um tempo de estarmos mais introspectivos, né? Vou dizer assim, por mais que estejamos, oi Luciana, estejamos trabalhando na nossa casa, eu estou trabalhando, estou dando aula, o Paulo também está trabalhando, estamos trabalhando em casa, né? Trabalhando, cuidando de filhos, e às vezes existem ruídos, tantos sons, tantas coisas que às vezes preenchem o nosso ouvido e faz com que a gente não ouça a voz do Senhor. Eu já preguei algumas vezes sobre isso na igreja, já compartilhei, na verdade, com os irmãos sobre isso. E há uma disciplina a ser feita, né? O Senhor nos convida, Jesus nos convida a termos um momento, uma disciplina do silêncio, né? Mas não um silêncio só que a gente fecha a nossa boquinha e não se fala mais nada. Há necessidade desse silêncio também, mas há necessidade de um silêncio interior, uma solitude, que é um momento de nós refletirmos no propósito que nós temos diante do nosso Deus Todo-Poderoso. Ele venceu a morte, né? O véu rompeu, a tumba já está vazia e nós temos acesso livre ao nosso Pai por meio de Cristo Jesus. Ele nos dá essa liberdade de vivermos. Paz, pastor Paulinho. E ele nos dá essa liberdade de sermos atraídos a Ele com amor. Com amor, eu quero que você entenda. Eu quero que você entenda que você pode ser atraído para o Senhor com todo o amor que Ele tem, com toda a graça que Ele tem, mas existem alguns passos, algumas coisas que a gente precisa compreender para que a nossa vida seja realmente como a palavra diz, uma vida de adoração ao Senhor, rendida aos pés dEle. E às vezes há algo que confunde entre adoração e louvor, adoração e cantar, são coisas um pouquinho distintas, mas que estão ligadas. A sua vida em adoração ao Senhor é a sua vida
repleta e completa dele dentro de você. É quando nada mais humano, nada mais da carne fique dentro de você, e dentro de você só existe a graça, o amor e a própria vida de Deus em você. Isso é a sua vida em adoração. Nós fomos feitos para adorar ao Senhor. Então eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor. Em Mateus 4, nós vamos ler uma passagem que fala sobre esse tempo de silêncio. Eu quero te convidar esse tempo de solitude. Paz, pastor Railton. Esse tempo de solitude no Senhor. A solitude não é solidão simplesmente. A solitude é o silêncio. E o Senhor Jesus nos tira da solidão e nos põe no silêncio da alma, no silêncio do coração, para que a voz dele ressoando nos nossos ouvidos e ressoando no nosso coração. Amém? Então, se você tiver com a sua Bíblia fácil aí, pode abrir Mateus 4, a partir do versículo 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se ele, o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pão. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui de baixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão pelas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhes: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviam. Amém? Eu quero te convidar nessa palavra a meditar nesse silêncio do Senhor. O Senhor Jesus viveu esse silêncio. Ele ficou 40 dias e 40 noites no deserto. A palavra diz que bem antes dele ser tentado por Satanás, a palavra diz que ele jejuou 40 dias e 40 noites. Por 40 dias e 40 noites o Senhor se viu sozinho. O Senhor se viu sem ninguém para acompanhá-lo, sem ninguém para estar com ele. Ele se viu sozinho, ele enfrentou duas formas de silêncio. O silêncio externo e o próprio silêncio dele. Orando, adorando, se colocando, se conectando com o Pai, porque ele sabia da sua vida, ele sabia do ministério, de tão árduo que seria a caminhada dele e de tão milagrosa que seria a presença dele na vida daqueles a quem ele poderia estar próximo. A palavra ainda diz vários outros momentos em que Jesus esteve sozinho, que ele procurou no momento de solidão, um tempo de solitude. Um tempo de se ver ouvindo a voz de Deus. E eu quero que você perceba que quando nós ouvimos a voz de Deus, nós somos preenchidos por Ele, com a vida dele. Nós somos chamados a vivermos aquilo que o Senhor quer para nós, o propósito que o Senhor quer para nós. Nós somos convidados a um tempo nós não ficamos 40 dias nem 40 noites no deserto, mas nós temos ficado constantemente dentro de nossas casas. No momento que muitos têm considerado de solidão, eu quero dizer para você que
para que você aproveite esse tempo como um tempo de solitude, de você viver a voz de Deus em você. O Senhor Jesus está nos chamando para vivermos um momento de ouvi-lo. Jesus nos chama da solidão para a solitude, de lançarmos esse silêncio externo e silêncio. Como nós temos dificuldade de o silêncio externo, de ficarmos calados, com o silêncio de ouvirmos as coisas, porque parece que nós temos controle da situação. Parece que nós temos que firmar aquilo que nós desejamos quando nós abrimos a nossa boca e dizemos algo ou falamos algo. E se a gente se calar, se a gente entrar em silêncio, se a gente focar em quem nós somos e na mudança que devemos ter, quem vai controlar tudo isso? O controle vai fugir das suas mãos, mas eu quero te dizer que quem vai tomar o controle de tudo vai ser o próprio Deus na sua vida. É nele que nós temos que confiar o controle das nossas vidas, o controle das nossas ações, o controle daquilo que falamos, da onde andamos, do que fazemos. É ele que dá o controle para tudo. Ele nunca deixa que nós façamos algo que está contra ele, porque ele nos faz ouvir a voz dele o tempo todo. Mas para que nós possamos ouvir a voz de controle de Deus, nós precisamos ficar em silêncio. No silêncio da nossa alma, assim como Jesus ficou naquele deserto, no silêncio da alma, no silêncio dos ruídos exteriores, ele só ouvia a voz de Deus. Ele só se preenchia da graça de Deus e da glória de Deus na vida dele, ao ponto de ser tentado por Satanás e colocar Satanás no lugar dele. Não tentarás o vosso Deus. Não tentarás, só um Deus adorarás, que é o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, aquele que tem o domínio e o governo da sua vida, da minha vida. É só um Deus que nós podemos servir, e Ele estará em nós, completamente nós, quando nós calarmos os nossos lábios para ouvir a voz dEle. Quando nós silenciarmos o nosso coração e ouvir o coração de Deus. Quando nós silenciarmos a nossa mente e tivermos a nossa mente conectada com a mente de Deus. Na solitude nos leva a avenidas de adoração. Muito legal isso, há avenidas, há lugares de adoração que o Senhor tem preparado para você, há oportunidades de não uma adoração que vem à nossa mente, né? Vou cantar ao Senhor, não. De adorar a Ele em espírito e em verdade. Em adorar a Ele completamente. Em adorar a Ele completamente naquilo que você faz, não da boca para fora. Sai, que explode do seu coração e que invade a vida de outras pessoas. É porque você está cheio de Deus. Você está completo dele quando você silencia a sua boca, quando você silencia o seu coração e quando você silencia a voz da sua mente e começa a ter a mente de Cristo, o coração de Cristo e a boca de Cristo na sua boca. É esse caminho que o Senhor te leva. É esse caminho que o Senhor nos convida e é o caminho que o Senhor Jesus foi levado quando nesses 40 dias ele jejuou e se como filho. Eu não sou de Deus, mas nós somos chamados filhos de Deus, filhas de Deus, e como filhos e filhas de Deus, nós devemos ter uma vida de retidão, santidade, uma vida completa de adoração ao nosso Senhor, naquilo que falamos, naquilo que pensamos e na forma como que nós agimos. É o nosso estilo de vida diante do Senhor. É isso que Ele nos quer. Sermos um no Pai, calando toda atividade humana dentro de nós, fazendo da adoração a Deus um estilo de vida, onde nossas ações e palavras tenham sua parte em Deus, seja totalmente dele,
sejamos completamente dele, renunciando quem somos para vivermos o que o Senhor quer para nós. Aí nós podemos sim fazer a pergunta: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? O que queres que eu faça, Senhor? Às vezes você está de manhã na sua cama, você acorda, aí você ora a Deus: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça hoje, Pai? Quais são as atitudes que eu devo fazer? Aí você levanta, vai se arrumar, chega na hora do café da manhã, pá, tem uma resposta agressiva. Tá no trânsito dirigindo para o trabalho e tem uma atitude ruim. Você vai, diz a palavra que os nossos olhos são a janela, né, do nosso corpo. Que você olha ou faz coisas que não agradam ao Espírito Santo. Que você quer que você faça para mim? Aí Deus começa a te mostrar tudo o que você fez. Quem não está de acordo com uma vida de adoração, uma vida de retidão, uma vida de sabedoria, uma vida de filho e de filha de Deus. É fácil essa tarefa? Não é. Todos os dias nós estamos e vamos renunciando à nossa vida. Aí nós podemos dar sentido, né? Na nossa luta diária de vida, entre aquilo que é a voz da carne e aquilo que é a voz do Espírito. Aí nós damos sentidos para o que o apóstolo Paulo diz, né? Que nós não devemos andar segundo a nossa carne, mas que nós devemos andar segundo o Espírito Santo de Deus. Segundo o Espírito Santo de Deus que se manifesta em nós quando nós silenciamos a nossa boca. Quando nós silenciamos o nosso coração, quando nós silenciamos a nossa mente e dizemos: Senhor, eu quero ter a sua mente, boca, teu coração, Senhor, para responder e viver conforme o teu querer, de forma com que a transbordante para os que estão ao meu lado e que vidas sejam transformadas pelo amor e pela manifestação do teu poder, Senhor. Jesus Cristo, em 40 dias, em 40 noites de silêncio, de solitude, ele bravamente foi para que o milagre, aonde ele passasse, o estilo de vida dele fosse de adoração e de proclamação do reino de Deus. Seja um proclamador do reino de Deus, não seja um proclamador do reino deste mundo. Esteja sobre o domínio de Deus. Esteja sobre o domínio da vida de Deus. Esteja sobre o domínio da palavra do Senhor que está em teu coração, que está sendo dada ao seu coração, ao meu coração nesta hora, para que venhamos viver. Nós não sabemos o dia de amanhã. Se a trombeta soar e Maranata, o Senhor vier em glória, quem ele buscará? Quem ele encontrará? Ou quantos o Senhor Jesus encontrará? Aqueles que adoram em espírito e em verdade. Verdadeiros adoradores que têm um estilo de vida fiel, de adoração, de comunhão, de elo, só em Cristo Jesus. Não é mágica, não acontece assim. É de glória em glória. De passo em passo, de renúncia a renúncia daquilo que você é hoje. Renuncie aquilo que você parou agora e pensou. Você está ouvindo aqui essa palavra e você pensou: será que é isso? Pode ser isso. Pode ser isso que está te incomodando, que está tocando no seu coração, que precisa ser transformado, que precisa ser renunciado e colocado aos pés do Senhor e dizer: Senhor, chega, eu não quero mais, eu quero viver uma vida nas avenidas de adoração. Eu quero partir do silêncio, da solitude, para vestes de louvor, para uma vida de adoração a Ti, meu Pai. De uma vida dedicada, de uma vida de obediência, de uma vida de louvor e de salvação, dedicada a Ele por completo e dedicada entre nossos irmãos e irmãs, dedicada em comunhão, em comunidade ao nosso Senhor Jesus Cristo.
O véu, ele rompeu. A tumba está vazia. Ele está vivo e ele está vivo em ti, meu querido e minha querida. Às vezes ele está escondido lá no cantinho do seu coração porque existem outras coisas que tomam o lugar da tua vida e do teu coração. Jesus está lá escondido, guardado. Sabe quando que ele toma a frente? Quando você tira todas as outras coisas. Quando você limpa a sua casa com o seu coração. Quando você limpa a sua mente. Aí o Senhor Jesus, ele floresce. Transforma e ele restitui a tua vida, a tua alma. Mas para isso, silencie os seus lábios. Silencie a sua mente. Não ouça mais as atividades humanas. Não ouça mais a sua carne. Não projete mais sonhos que não são de Deus. Projete sonhos de Deus na sua vida. Projete sonhos de Deus no seu coração, na sua alma. Para que ao final de tudo, você reconheça a palavra de Deus que está lá em Colossenses 3,16. Vamos ler? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Quer explodir em louvor, em honra, em glória? Quer explodir de cânticos e salmos espirituais ao Senhor? Exploda primeiro o que está dentro de você e põe para fora. Limpe o seu coração, limpe a sua mente, os seus olhos e faça habitar em vós a rica palavra de Deus, a rica verdade do Senhor, para que assim como Cristo, quando vier os dias maus, quando vier o tentador, você tenha a firmeza, a autoridade de Cristo Jesus para dizer a ele, também está escrito, não tentarás o vosso Deus. Vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor Deus adorará e só a Ele servirás. Uma vida de silêncio, numa explosão de adoração e louvor ao nosso Deus. Amém? Que essa palavra, assim como ela entrou como flecha no meu coração, ela seja uma palavra que seja flecha e reveladora para você nesta tarde. Desse Jesus maravilhoso e poderoso que venceu a morte. Ele venceu a morte por mim e por você. Ele venceu a morte, te chamou, te resgatou da solidão, das trevas, para a sua maravilhosa luz. Para a sua maravilhosa luz. Para a sua maravilhosa luz, Senhor. Que a graça do nosso Senhor esteja com cada um, em cada lar. Que a bênção de Deus esteja sobre você, para iluminar a sua mente, para tocar nos seus lábios, para tocar no seu coração. O profeta dizia, Senhor, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de povo de impuros lábios. Mas o Senhor não deixou de usar aquele homem. O Senhor fez com que tocasse os lábios dele, que ele fosse purificado, para que a palavra dele fosse pregada. Eu te convido a deixar que o Senhor toque nos seus lábios. Permita que Deus toque nos teus lábios, toque no teu coração, porque você é um instrumento de Deus nesta terra. Ele tem uma importância na tua vida, meu querido e minha querida. Deixe ser tocado pelo Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós oramos neste momento. Oh, Pai, toca, Senhor. Faça que essa palavra brote, floresça, viva.
e seja transformadora, Senhor, na minha vida, na vida dos meus irmãos, na vida dos meus familiares, na vida daqueles que estão ouvindo agora, Senhor. Tu és o Deus Todo-Poderoso, é um Deus que nos usa mesmo nas nossas imperfeições. Porque o Senhor nos conhece. E o Senhor sabe que instrumento somos. Usa-nos, ó Deus. Usa-nos com teu amor e com tua graça. No nome de Jesus. Deus abençoe a todos, grandemente. Que a graça de Deus esteja sobre a sua vida, no nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Amanhã nós temos mais um ponto, comunhão, 12:30. Sábado nós temos também. Domingo nós temos o nosso culto ao Senhor. Que a graça de Deus seja sobre as nossas casas, as nossas famílias. Glória a Deus, pastor Railton. Que você seja transformado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E que Ele encontre em nós verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. Deus abençoe, irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau, irmãos. Tchau, pastora Patrícia, pastor Railton, irmã Elisena, Boró, Vitória, Juliana, Paulo, meu, Maria Emília, pastora Adna. Deus abençoe, são esses que eu vejo. Pastor Paulinho, meu mestre, Tadeu. Deus abençoe a todos. Deus tem graça, Luciana, Salvador, pastor Ricardo. Deus tem graça sobre nós. Deus tem propósitos. Deus tem avenidas, ruas, lugares preparados para que a nossa caminhada seja constante com Ele e que a nossa transformação seja constante todos os dias, todas as horas, todos os momentos. A sua mente seja uma mente voltada para aquilo que o Senhor quer. Pergunte ao Senhor: o que queres que eu te faça, Senhor? Pergunte ao Senhor: eis-me aqui, envia-me a mim, o que o Senhor quer, Senhor? Em nome de Jesus. Tchau, queridos. Deus abençoe a todos. Amém. Amém, Maranata. Aleluia.